É porque, querendo ou não, você não vai estudar uma coisa, o Enem você não estuda uma coisa diferente, você estuda no ensino médio. Às vezes você estuda uma coisa que não tem no ensino médio. Tem assuntos que talvez não dá tempo da gente ensinar durante a sala de aula, certo? O que vai acontecer para muitos? Você vai estar revisando, lembrando. Só que aí, aqui dentro dessa aula aqui, tem uma diferença da aula lá com a Marisa, ou com a Keila, ou até comigo. Que pode acontecer a gente ter aula de física. Qual que é o intuito aqui? A gente pegar o assunto e realmente aprender. Porque lá na sala de aula acaba que eu tenho que lidar com algumas situações. Você já sabe muito bem. É comportamento, neguinho conversando. Às vezes eu tenho que andar com conteúdo, tenho que resolver exercício. É uma galera que não está no mesmo empenho, entendeu? Aqui você está vindo, você já sabe o que você quer. Então, já vou falar assim, a sua mente já está do jeito que eu quero, que você está para aprender. Então, tudo que eu falar aqui, você vai estar conectado. Você não está igual de manhã, nossa, o que é o lanche? Meu Deus, por que eu acordei hoje? Você não está pensando em outra coisa. Assim eu espero. Entendeu? Então, o intuito aqui, ele vai ser mais aberto. E outra coisa, aqui como é uma aula, eu julgo mais leve, você não tem pressão nenhuma de nota, você já está nos padrões para evitar qualquer tipo de punição, porque não é possível você ver aqui para isso, né? Então você está de boa, você pode perguntar. A ideia é essa, a gente compartilhar um com o outro aqui. Crescer junto. A minha ideia é crescer junto. Não é só falar, dei aula lá, vocês não. A minha ideia não é essa. E aí, vamos lá? Deixa eu explicar um tiquinho aqui. Falta muito aí, Ulisses? Oi? Então, beleza. Outra coisa também é o seguinte, eu sei que vocês trazem celular, até de manhã às vezes trazem, mas não usam por causa da lei e tal, e se a PMG não pode também todo jeito. De noite, né, a gente já sabe, mas de noite, alguns momentos talvez você vai precisar. Então, eu recomendo, eu não vou garantir que eu vou lançar a lista de exercício antes da aula. Talvez igual na aula de semana que vem, que a gente vai ver sobre semelhança atômica, é uma aula que a gente tem que trabalhar bem, porque ela é bem, eu acho ela legal para identificar as coisas, só que a gente tem que trabalhar bem para você ficar bom. Então eu vou passar alguns exercícios aqui no quadro e outros talvez eu lanço uma listinha digital, você abre no seu celular para a gente já estar fazendo junto, para andar um pouco mais rápido, entendeu? Com texto e tal, em vez de ficar escrevendo o texto, aí eu já lanço um exercício estilo vestibular, para você ler, a gente lê, e eu coloco só o que eu preciso no quadro para resolver junto com vocês. Aí eu lanço durante a aula. Falo, ó, lancei no grupo aí, tem internet? Não tem, então vamos compartilhar um com o outro aí, que o intuito seria esse. A noite ficar mais flexível. Mas peço mais uma vez para você tentar não fugir da realidade que é essa aqui. Certo? Então vamos lá. Para o Enem, para a gente falar a verdade, a gente tem vários conteúdos que sempre aparecem muito por Enem. Um outro que depois que a gente finalizar aqui, a gente vai chegar até lá na estequiometria, que essa é a minha vontade. A gente vai passar por vários caminhos que caem no Enem também. A gente vai resolver algumas questões também. Eu vou resolver questões de acredito que 2015 para cá. Não vou pegar muito questões antigas, não, que fica muito desatualizado. Eu vou pegar questões de vestibulares, também para a gente estar resolvendo junto, porque acaba que a habilidade é um pouco parecida, para você analisar ali as questões. Mas na frente a gente vai ter isso. E aí o que acontece? Mas antes de chegar num assunto tipo estequiometria, que aí lá você vai ter uma reação química, você tem que entender o que é um elemento químico. Aí talvez na estequiometria lá, a gente pode fazer número de inox, mas futuramente, você tem que saber o que é oxidação, redução, você tem que entender que envolve elétrons, você envolve ligação iônica, por isso que um doa, um perde, tal. E de onde vem tudo isso? Da base. A gente pega a base para aprender. Primeira coisa, para quem é do primeiro ano aí, a perguntinha básica. Vocês sabem o que é um átomo, né? Um átomo, hoje a gente representa no ensino médio, ele com duas regiões. A gente tem o núcleo e a gente tem a eletrosfera. Essa é a representatividade que a gente tem do átomo. O núcleo tem o prótons e nêutrons. Prótons tem carga positiva
A gente representa pela letra P, e no núcleo eu tenho nêutrons. Não tem carga, nêutron não possui carga. É só para contrabalancear aqui mesmo. E na eletrosfera eu tenho o popular elétron. O elétron representa carga de sinal negativo. O que você me perguntou mesmo, Milene, é? Tal N. A tal N me perguntou assim, o que é química? Vou resumir aqui rapidinho para você entender um pouquinho. Lá no passado, e até hoje existe assim, seres humanos preocupados com a natureza e seres humanos preocupados com a vida dos outros. Sempre existiu e sempre vai ser assim. Essa galera que é preocupada com a natureza começou a observar lá na Grécia. E falou, por que o exemplo? Porque não existe energia elétrica, nada disso, né? Esse trem foi agora. Por que a certa época o céu estava limpo? Talvez o nome não era céu, era outro. Azul, tudo azul. Depois apareciam umas paradas que eram as nuvens, que a gente chama de nuvem hoje. Depois caía a mesma água do céu e a mesma água que a gente passa aqui. A galera ficava encabulada com isso. Não era igual hoje. Hoje a gente dá um Google aqui e responde tudo. A gente já tem uma explicação bem plausível. Então, desde o passado, o que a galera fez? Sempre importou para algumas coisas da natureza. Natureza não é mato, não. Natureza é nós também. E começou a estudar. E aí chegou um período que a galera começou a estudar a natureza em si, um grupo mais separado, que seria os comportamentos que acontecem em todo o universo, seja no céu, na terra, em qualquer lugar. Com o passar do tempo, a galera pegava lá, um exemplo, a água que caía lá do céu e falava assim, beleza, essa água caiu do céu. A gente quer entender como é que a água caiu do céu. Estou sendo bem grosseiro na história aqui para você entender. Aí juntava uns 10 para estudar aquilo. Aí falou, opa, esse trem, às vezes a gente está gastando muita energia. 10 pessoas para resolver um problema? Por que a gente não faz o seguinte? Um analisa por que a gotinha caiu do céu, outro analisa por que forma no céu, outro analisa o que é feita a gotinha, outro analisa como que essa gotinha sobe de novo, então separou a galera. Com o passar do tempo, tanto que lá no ensino fundamental você tem ciências. Ciências é a junção de física, química e biologia, tudo junto. E aí, quando a gente vem para o ensino médio, isso separa, que seria essa logística. Eu explico uma coisa fisicamente, aquele de manhã explica quimicamente e a Patrícia biologicamente. Não anda meio junto, não, mas alguns conteúdos vão meio que bater um com o outro. E aí o que acontece? A física, que é essa galera, estuda o fenômeno. O que é o fenômeno? Porque com uma coisa chamada nuvem, pela uma densidade, às vezes, maior do que o ar, ela flutua. Então a galera fica tentando entender isso. A física só estuda essa parte. Aí a química, ela entra numa parte, o que é feita a nuvem? O que é feita essa espuma que está lá, esse algodão? É feito de quê? O cara vai lá, pega um pedacinho e estuda quimicamente. Física, ele estuda o fenômeno, o que está acontecendo. A química estuda a propriedade daquilo. A biologia estuda a parte viva, vamos falar assim, a grosso modo. Eu sou bem ruim em biologia, viu? Talvez eu possa falar alguma coisa e fique pecando aqui, mas eu já vou deixando claro. Mas a biologia, eu entendo que ela estuda o comportamento daquilo. O que pode gerar frente a alguma coisa, ou por que aquilo virou aquilo. Então, quando a gente fala em química, ela estuda a propriedade da matéria. O que é a propriedade da matéria? O que é feito as coisas? E aí você vai ver aqui agora, aqui, mais na frente, umas paradas interessantes, que é o quê? Tudo na sua vida tem química, tudo. E física também, em resumo. Mas tudo na sua vida tem química. E aí sempre vai estar rodeando em cima de dois conceitos bem grosseiros, que é massa e energia. Massa e energia. Química, a grosso modo, estuda massa, que é a propriedade ali, e a energia envolvida. Porque a energia vai envolver o que? As reações químicas. Então, o que é química? A química estuda o que é feito as coisas, o material que é feito as coisas. E esse material ele é composto de massa e energia. E ponto final. Me desculpa, às vezes, algumas crenças aí e tal, eu entendo, mas todos nós aqui resumo em duas coisas só: massa e energia. Mas no passado, talvez você foi uma árvore, você foi um elemento que constituiu um cachorro, uma grama. Beleza? Que nesse processo doido aí, a gente vai ver quando chega a tabela periódica, eu gosto de fazer uma analogia meio filosófica.
Você viajar na situação. No final, a gente são elementos químicos que estão nesse lugar aqui agora. Mas daqui a alguns anos a gente está em outro lugar. A gente pode estar incorporado dentro do mar, no meio de alguma coisa. Porque a gente vai morrer, que o trem vai entrar no lençol freático e acabou. E o que deixa a gente vivo? Energia. Em resumo, química estuda matéria e energia. Ponto final. E aí, para ficar mais claro, dentro da química tem várias coisinhas separadas. Uma é essa que a gente vai ver agora, que chama estrutura atômica. Estrutura atômica, a gente vai ver a estrutura do átomo. A estrutura do átomo, eu tenho o núcleo dele. Vocês conhecem tabela periódica, certo? A gente vai estudar sobre ela também, mas vocês têm noção do que é uma tabela periódica. Só você saber que é uma tabela periódica, para mim, já está na frente. Lá a gente sabe que tem vários elementozinhos. Beleza? Cada elemento daquele é um átomo. Todo átomo tem um núcleo e a eletrosfera, tem um elétron. O que diferencia um do outro? A quantidade de prótons e elétrons e nêutrons. O que deixa um diferente do outro. E o engraçado é que um fica diferente do outro e eles têm propriedades diferentes. Como assim propriedade diferente, professor? Tem elemento lá que você encontra na natureza em estado gasoso, ele tem um comportamento de um gás. Outro já tem um comportamento de um metal, tipo, por exemplo, ferro. Aí você pega a substância, você pega hidrogênio, já tem um outro tipo de comportamento. Então, cada um, mesmo formado pelos mesmos elementos, eles têm comportamentos diferentes. Que quando ligados, que a gente vai estudar isso mais na frente, cara, gera várias coisas. Gera a roupa que você veste, gera o papel que você está escrevendo, gera a tinta produzida para você escrever, gera a água para a gente se hidratar, que faz reação química para a gente ficar biologicamente bem, beleza? Então, química estuda matéria e energia. Certo? Química é isso. Então, voltando aqui, o átomo ele tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O que nos interessa nesse pequeno início? Você saber diferenciar o que é um próton e um elétron. Se você saber diferenciar isso, já começamos a andar bem. Como assim, professor? Os prótons representam carga de sinal. Professor, o que é carga? Carga é eletricidade. Lá nos desenhos, lá na pilha que você compra, tem positivo e negativo. Pensa naquilo para ajudar você. Prótons é o lado positivo, o negativo é o elétron. Não é bem assim não, viu? Mas só para ficar um pouco mais claro, você está um pouquinho perdido. Porque conforme a gente vai estudando aqui, vai ficando mais claro as coisas. Primeiro dia talvez você fique meio assim, é normal. Então os prótons ficam no núcleo, representa carga de sinal positivo, os elétrons ficam na eletrosfera, representa carga de sinal negativo. Fechou. Isso é a estrutura atômica 1, que a gente está estudando para entender. E aí o que acontece? Quando eu tenho a tabela periódica, eu tenho lá o símbolo. Eu tenho um elemento químico. Deixa eu ver se eu tenho um aberto aqui. Tabela, tem. Vou dar um zoom aqui dos mais cabulosos. Molibdênio. Vai dar zoom mais não, trem? Tá me tirando? Beleza. Vou dar um zoom aqui, só para você entender. Quando você tem a tabela periódica, você tem os elementos. Aqui é a representatividade dos elementos, certo? Esses são os elementos que estão na tabela periódica. Vocês têm tabela periódica? Se não tem, traz. Quer dizer, se não tem, arruma, e quem tem, já traz. Todo mundo tem que trazer a próxima aula. Vai ficar mais fácil, porque a gente vai precisar. É um material de consulta. Você não vai ter que decorar elemento nenhum, viu? Nem eu sei o 118T aqui. Quando eu tenho um elemento químico, eu tenho um símbolo dele. Você pode reparar que eu tenho um número e tenho outro número. Certo? Um número significa massa e o outro é número atômico. Que é o que a gente vai ver ler agora. Próxima aula, semana que vem, trazer tabela periódica. Então, cada elemento químico, ele tem várias coisas, mas o que nos interessa é o número, esses dois números. Qual que é a diferença desses dois números, professor? Um é o número atômico e um é a massa. O que significa isso? O número atômico é o número de prótons que tem lá no núcleo. Já te dá o indicativo. Quando eu tenho um número lá 20, significa que tem 20 prótons no núcleo do átomo. E o que é a massa, que é a letra A? A massa é nada mais, nada menos que a junção de prótons mais nêutron, que dá a massa de qualquer coisa na nossa vida. A massa desse canetão por causa de prótons e nêutrons. Juntou os dois, aí gera propriedade e aí a gente tem a massa nota de tudo.
Certo? Então, quando a gente está estudando estrutura atômica, a gente pega uma ideia genérica, é assim que a galera vai trabalhar em qualquer livro. Qual que é a ideia genérica? O A representa a massa, o Z representa o número atômico e o X representa o elemento químico. Tem elemento químico X? Não tem. Beleza? Não tem X. Só usa um X como uma ideia. Pode ser qualquer um, pode ser N, pode ser C, que são da tabela periódica. Então, o X é o elemento da tabela periódica, o A significa a massa e o Z, o número atômico. E aí a gente tem aqui, Z, já fala para mim, é o número atômico que indica a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo. Então, Z é igual a P. P é prótons. Se você viu aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Eu já sei dessa tabela aqui que os números de cima são um número atômico. Então, esse elemento aqui, ó, BK, tem 97 prótons, porque o número dele é 97, número atômico. Esse elemento aqui, o CF, 98, o número atômico dele é 98. Então, ele tem 98 prótons no núcleo dele. Esse aqui é o ES, que então ele tem 99 de prótons, porque esse é o número atômico dele. O número atômico significa a quantidade de prótons que ele tem. Esse aqui é o FM, tem 100 o número atômico, então ele tem 100 prótons no núcleo dele. A tabela periódica é organizada em número atômico. Depois a gente vai estudar ela mais separadinho, bonitinho. Então já me traz isso. Certo? Continuando, eu tenho o A. O A é a massa. A é a massa do elemento. Todo elemento químico tem uma massa. O hidrogênio é mais levezinho e assim vai aumentando. E aí você tem elementos químicos que têm uma massa maior, massa menor, diferente um do outro. E o que é o A? É a junção de prótons mais nêutron. Prótons mais nêutron lá no núcleo. Quando você soma os dois, você acha a massa do elemento químico. Então, quando eu tenho o A, que é a representatividade da massa, nada mais é que prótons mais nêutron. Como que eu vou saber, professor? Tem como a gente calcular isso. Exemplificação. Um elemento, aí ele trouxe X de novo, A é a massa, Z é o número atômico. Beleza? Z é o número atômico, que é igual ao número de prótons. A é a massa, que é prótons mais nêutron. Aí eu tenho um exemplo aqui, que é o carbono. O professor precisa saber o nome de todos os elementos? Não. Eu vou falando o nome deles, com o passar do tempo você vai ver uns que repetem muito, você vai aprender. Não precisa você decorar isso, tudo bem? Se eu for analisar, qual que é o A e qual que é o Z? Qual que é o A e qual que é o Z aqui? O A é o de cima e o Z é o de baixo. Falou, velho? Com Deus, não veio e perdeu. O A é o de cima, beleza? E o Z é o de baixo. Perfeito? Dica já. Todo elemento químico, o maior número é a massa e o menor número é o número atômico, o menor. Não interessa, é porque tem, igual ali, ó, ali tá diferente. Ali nessa tabela periódica que eu coloquei ali, ele colocou o número atômico em cima e a massa embaixo. É porque nem todas as tabelas periódicas vai respeitar essa regra. Não tem uma regra que você fala, a massa sempre tem que escrever em cima. Não tem. Mas quando você olhar para o elemento químico, ele tiver dois números, o maior número é a massa e o menor número é o atômico. Acabou. Então, o maior número é o A, que é a massa, e o menor número é o Z. Aí, o que eu posso fazer aqui agora? Identificar. Z é igual a 6. Logo, isso aqui, o número de prótons é igual a quanto? 6 também. Porque Z é o número atômico. Número atômico é igual ao número de prótons. Beleza. Finalizei aqui. A é igual a quanto? 12. Então, a massa é igual a 12. Aí eu poderia te perguntar o seguinte. Qual que é o número de nêutrons deste elemento químico, o carbono? Fácil. Porque eu não falei para você que A é prótons mais nêutron? O A não é 12? Então, ó, A é igual a P mais N. O A eu já descobri que é quanto? 12. O P eu já sei que é quanto? 6. O N eu não sei. E aí, o que eu vou fazer? Passo o 6 para o outro lado, ele vai ficar, ele é positivo, fica negativo. Então, vai ficar N é igual a 12 menos 6, logo N é igual a 6. Nesse caso, ficou bonitinho.
O número de prótons é 6, o número de nêutrons é 6. Somando os dois dá 12, que é a massa. Tem condições que é diferente? Tem condições que é diferente. Mas não é difícil, porque é matemática básica. Perguntas? Diga. Não, a gente está aqui para isso. Então vamos lá. De novo. Tudo na nossa vida é feito de massa e energia. Tudo. Você, pega que ela pôs na cadeira aí, pé de coco, Walter, metal, isso aqui, tudo. Certo? E aí, estudando, a ciência, os cientistas descobriram o quê? A gente trabalha no ensino médio um modelo de Rutherford Ball. Vocês vão estudar sobre a evolução do modelo atômico com aquele, eu já estou estudando, não sei. Vocês vão estudar Thomson, Dalton, Niels Bohr, você vai estudar sobre isso. Você vai chegar em Rutherford, que é o que a gente usa no ensino médio, mas tem outro depois. Mas esse já é suficiente. E aí o que é prótons e elétrons? Prótons é uma partícula que fica dentro do núcleo, a gente descobriu. Só para você ter noção, a gente não tem ainda, na ciência, uma foto. Falar, ele é assim, ó, a foto dele aqui. Ó. Uma ranhura de uma foto. Não tem. Tanto que ele é pequenininho ainda. A gente não tem equipamento suficiente. Mas através de testes experimentais, a gente já sabe que ele é assim. Ele existe uma região chamada núcleo, e em volta dela tem um negocinho que fica orbitando, que são os elétrons. Então, são partículas que constituem o átomo. E essas partículas, o que acontece? A gente percebeu que elas têm um fundamento na natureza e hoje a gente usa ela para várias habilidades. Uma delas é produzir energia elétrica, que é produzida através do elétron. Outra ela pode ser para destruição, bomba atômica. A gente descobriu isso. A gente pegar o átomo e dar um tecozinho aqui no núcleo dele, estabilizar ele, dependendo do elemento, ele vai reagir muito rápido, explode, e aí vira radioativo e vira aquilo lá que a gente conhece, Hiroshima e Nagasaki. Então, o próton é uma partícula que fica no núcleo e a gente representa ela com sinal positivo. Isso foi uma escolha nossa como ser humano, certo? Não tem identidade, escrito, não, a gente escolheu positivo, porque ela é uma carga elétrica de energia. E na eletrosfera fica uma partículazinha orbitando em volta, que é o elétron. E aí você vai ver mais na frente que ele é tão fundamental para várias coisas, uma delas é fazer ligação química de tudo que a gente tem. O elétron é muito fundamental, ele faz ligações químicas que gera tudo isso aqui é ligação química. Ao pensar, nossa, é ligação química acontecendo, reações químicas, por causa do elétron. Então, o próton é uma partícula, o elétron é outra partícula. Certo? Não ficou talvez 100% claro, mas eu te indico você pegar mais a sua curiosidade, procurar alguns canais que tem um tempo maior, até uma imagem para passar e tal, para ficar mais claro ainda um pouco o assunto. Mas são partículas que estão constituídas no átomo. Tudo na sua vida tem prótons, elétrons e nêutrons. Não tem discussão. Para alguns talvez não acreditem, mas tudo bem. Eu não. Esse é o mundo que eu vivo, né? Quem sou eu para falar alguma coisa diferente? Certo? Alguma outra pergunta? De boa, né? Então vamos aqui numa outra parte. Nesse caso aqui que a gente vai ver agora. Continuando. No caso, o átomo neutro. O que é um átomo neutro? Já falei aqui, o átomo neutro significa que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como assim, professor? Quando a gente fala que é um átomo neutro, você vai ver esse assunto de novo lá no terceiro ano em física, que é uma aula que eu dou com os meninos agora chamada eletrostática, estudando sobre energia elétrica. Quando eu tenho quantidade de carga positiva e negativa igual, fica neutro. Neutro não dá choque, vamos falar assim. Porque eu tenho a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Neste caso, a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Neste caso, num átomo neutro, a quantidade de prótons que tem no núcleo é igual a de elétrons na eletrosfera. Os elementos que você mostrou para a gente aqui, professor, na tabela periódica, eles todos são neutros? Sim. Nenhum deles está eletrizado. Por quê? Quando eles estão eletrizados, tem um nome para isso, a gente vai ver aqui agora, daqui a pouquinho. Chama íons. Vamos por partes. E aí, continuando, no caso, quando eu tenho um átomo neutro, isso significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Agora, olha isso aqui. Eu tenho um elemento aqui chamado sódio. Pergunta básica. Quem é o A aqui?
A é o 23 ou é o 11? É o 23, porque ele é um número maior. Professor, o que é A mesmo? A é a massa atômica. Massa do elemento. Massa atômica não, massa do elemento. A massa atômica também está certo, todo jeito. Quem que é o Z? É o menor número? Z é número atômico. Beleza? E agora a gente já sabe que Z é igual ao número de prótons. E Z é igual ao número de prótons. E o Z aqui é quanto? É 11. Então Z é igual a P, que é igual a 11. E eu descobri que quando o átomo é neutro, nesse caso é neutro, ele não tem carga nenhuma mostrando, o número de prótons é igual de elétrons. Então o E, que é o elétron, a gente aprende a letra E, é igual a 11 também. Então, o que eu descobri só olhando o elemento? O número de prótons que tem nele e o número de elétrons. O número de prótons que tem no núcleo e de elétrons na eletrosfera. Já descobri aqui, ó. Outra coisa que eu posso descobrir também é o número de nêutrons. Porque o A é igual a quem? A massa. Concorda? Então é 23. O A gente sabe que é igual a prótons mais nêutron. O A eu tenho que é 23. O P eu tenho também, que é quanto? 11. O que sobrar é o número de nêutron. Então eu passo 11 para o outro lado da igualdade, aí fica 23 menos 11. Quanto que é 23 menos 11? 12. Então esse elemento químico ele tem 11 prótons lá no núcleo, 12 nêutrons lá no núcleo e 11 elétrons. O professor pode ser diferente assim? Pode. Pode ter diferença. O número de prótons ser maior que o número de nêutrons. Pode ser, não tem problema. Certo? Então, o que a gente fez aqui? Identificou o número de prótons, elétrons e nêutrons e classificou a massa e o número atômico. Perguntas? Não? Tá de boa? Beleza. É isso aí, a gente vai... Tem que revisar. A aula tá aí, ó. Massa e número atômico. Massa tem um número maior. Um pouquinho mais rápido agora, ó. Z é o número atômico. Eu gosto de começar pelo número atômico. Isso é uma escolha minha, mas tanto faz. Pode começar pela massa. É igual ao número de prótons, que agora a gente sabe que é o número igual ao número de quem? De elétrons. Então Z é igual a P, que é igual a E, que é tudo que é 26. Já resolvi metade aqui, ó. Beleza? Eu gosto de colocar esse sinal negativo só para simbolizar, porque é sempre assim que você vai ver. O Ezinho com o sinal negativo. E aí, a massa é prótons mais nêutron. Logo, o nêutron é a massa, que é 56, menos 26. Nêutrons é igual. Quanto que é 26 menos 56 menos 26? 30. Então, esse é o número de nêutrons. Eu descobri número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons. Só é isso? Só é isso. No início é só isso. Isso aqui vai tomar mais significado conforme o tempo vai passando. Isso aqui é básico, a gente está pegando a ideia aqui é isso, é estudar e sentir fácil. Vai para o próximo assunto para ficar mais fácil, quando nós juntar tudo parecer um trem difícil. Mas por que não ficou difícil? Porque nós pegou o difícil e quebrou em pequenos pedaços. Essas frases que você vê por aí, e realmente elas é verdade. Uma coisa difícil, você quebra ele em pedacinhos pequenos e fica fácil. Acabou. É assim que é a vida. E a gente, por enquanto, tem tempo. Até novembro a gente tem muito tempo para aprender um assunto bem estruturado. Perguntas? Então, para a gente resolver isso aqui, ó, ele perguntou determine a massa, o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons. Vou apagar do outro lado aí. Já faz aqui, não fez aqui. Se já fez também. Dez. Não, tem só mais? 3 aqui. ABC. B. 28. 14. C. Então, a listinha de exercícios eu vou jogar lá no grupo já, viu?
E aí, será que dá prazo eu falar do íons? Dá. Íons, eu vou escrever aqui embaixo. Quando você vai fazendo isso, você faz, já copia aqui e a gente já vai acelerando. Quarta-feira fica um dia bom para vocês ou ruim? Meu Deus. E quinta-feira? O único dia que o quê? Entendi. É porque talvez eu tava pensando em mudar de dia. Ah, ou quarta ou quinta. Oi. Ah, é quarta-feira da aula de redação do terceiro ano, né? Que horário que é mesmo? Entendi. Ele é seu irmão? Vamos estar para ele amanhã. Entendi. Eu teria que ser quinta. Segunda é um dia bom para vocês ou não? É o mesmo horário. Se terça lotasse, um exemplo, lotasse assim, desse uns 30 meninos, daria para abrir outro dia. Que aí eu ficaria uma turma A e uma turma B, entendeu? Que aí ficaria uma terça, talvez uma quinta. Quem não pode vir terça, vem quinta. Mas aí vai depender de alguns fatores, né? Quantidade. Semana que vem, vai estar feio aqui, quer ver? Escuta só. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Eu? Vocês vão fazer a vaquinha aí, né? Possível que ainda tem que pagar lanche ainda. Eu tenho que ganhar lanche, rapaz. Vamos manter terça aí por enquanto. Acho que eu passo até Cátion aí, porque senão não dá prazo eu explicar sobre o ânimos. É pra dar, né? Prazo. Pronto?
O modelo da aula nossa aqui é esse aí, ó. Quadro, caderno, copiar, exercício 1, 2, exemplo ali, lista de exercícios. O meu intuito é ter 15 exercícios toda a aula, todo fechamento de um conteúdo aqui. A gente fazer alguns exemplos junto e 15 exercícios para você treinar. Hoje foi uma aula um pouquinho mais... E alguns ainda estavam pegando uma ideia de o que é um átomo, entendendo um pouquinho aí, então enrolou um pouquinho. Eu vou lançar uma lista de exercícios lá e vai falar sobre cátions e ânions. Cátion eu vou explicar, ânion eu não sei se dá prazo aqui pelo horário. Então ainda, pelo horário que eu marquei, já está acabando já. Então você responde o que você der conta lá. Aí na hora que eu explicar sobre ânions, que é o inverso de cátion, fica mais fácil. Pronto? Pronto? Dica para estudar: caneta azul ou preta, bicho. Não inventa muito, não. Igual eu expliquei para minha amiguinha lá. Aí um dia você copia de dourada, caneta acabar a tinta, pronto, entra em pane. Não tem a tinta mais, aí não copia. Seja simples para estudar, seja simples para estudar. Você está lá no meio do mato, vou estudar química aqui, dá uma caneta azul. Todo lugar tem caneta azul. Deve ter até um pé de caneta azul no meio do mato. Né? Aí, ó. Caiado, aumentar aí um pouco. Pois é. Pronto? Deixa eu ver que está. Rapaz, mas ficou bom aqui. 100%. 100%. Ixi, bati no trem aqui. Vou trocar essas lâmpadas aqui, ó. Vai ficar mais claro. Aí vai ficar melhor ainda a gravação. Então vamos lá. Quando você está terminando aí. Ele quer que você determina o número de prótons, elétrons, nêutrons, número atômico e a massa. Fácil, a gente já treinou bastante. Primeira coisa, o maior número é a massa e o menor número é o número atômico. Certo? Então, logo o A é o 9 e o Z é o 4. Vamos fazer o Z primeiro, porque o Z eu já elimino duas situações de uma vez. Como assim, professor? Z é o número atômico, que vem representado lá no átomo, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 4. Então, eu já descobri o número atômico, o número de prótons e elétrons, tudo aqui, ó, já matei a charada. A é a massa, que é 9. Que a gente sabe que A é prótons mais nêutrons. Logo, a massa, nesse caso, é 9. Os prótons é 4. E o nêutron não sei. Logo, o nêutron é igual a 9 menos 4. Logo, 9 menos 4, 5. Esse é o número de nêutrons. Resolvido. Perguntas? Para um pouco de copiar, presta atenção na explicação. Na letra B, eu também tenho um outro elemento diferente. O número maior é a massa, o número menor é o número atômico. Certo? Põe a data de hoje, por gentileza. Aqui, ó. Escreve seu nome e a série que você é na frente, por gentileza. Nome e sobrenome, só. Não precisa ser o nome completo, não. Nome e sobrenome extenso. Hoje é 18/3.
Então, continuando aqui. O maior é a massa, o menor é o número atômico. O número atômico eu já elimino muita coisa, porque o Z é igual a P, que é o prótons, e E, o elétron, que é igual a 14. Beleza? Logo, A é a massa. A, então, é igual a 28. Andando um pouquinho mais rápido, eu posso falar que nêutrons é a massa, que é 28, menos 14. Logo, nêutron é igual. Quanto que é 28 menos 14? Quanto? 14. Que 14 mais 14 dá? Então, esse é o número de nêutron. Resolvi o exercício. Ele me pediu só isso. Certo? E eu tenho um outro elemento químico que é a prata. O maior é a massa. Finalizando aqui. Não, só vai entrar lá na sala? Vou, só para guardar o meu estojo aqui. Rapidinho. Beleza. A é o número maior, Z é o número menor. Z é igual a prótons, que é igual a elétrons, que é igual a 47. A é a massa, que é 107. Nêutrons é a massa menos os prótons, que é 47. Quanto que é 107 menos 47? 60. Então, a gente resolveu achar o número de nêutron. Beleza? Bem tranquilo. A ideia é fazer uma bagatela de alguns exercícios, uma certa quantidade. Você fala, pô, isso aqui é fácil. A ideia é essa. Tem que fazer. A aula está gravada, você tem um exemplo aí, está com dúvida, você refaz e assiste a aula. Ponto final. Sim. Tá gravando, então pontinho vermelho. O que vocês imaginam que seria gravando? Ia estar o que ali? Tá queimando. Continuando. Eu tenho o ZR aqui. O maior é a massa, o menor é o número atômico. Logo, eu já sei que Z, o número atômico, é igual a prótons, que é igual a elétrons, que é igual a 40. Beleza? A massa é o número 91, o número maior. E o número de nêutron é a diferença entre a massa, que é 91, menos 40. Logo, o número de nêutron é... Quanto que é 91 menos 40? 51. Certo? Vocês vão estudar isso aqui com aquele mais lá na frente. Só porque como é aula, é um pouquinho mais diferente. A logística da aula para essa aula. Eu estou falando para vocês. E o bom que vocês estudar com ela, você já vai estar refinadinho. Você só vai dar uma relembrada, é só nota boa. Perguntas? Tranquilo? E agora aqui, só para a gente fechar essa aulinha de hoje, para a gente ir embora, não dá tendo falado sobre os ânions. Vou falar sobre os cátions. Lá na lista vai ter uns exercícios, você faz o que você der conta, o que você não der conta, você não faz. O que é um íon? O íon é um elemento químico desse aqui, qualquer um desses da tabela periódica, que ele perdeu elétrons ou ganhou. Todo elemento químico, ele tem uma certa possibilidade de perder elétrons ou ganhar. Depende de quantos. Geralmente eles trabalham entre 1 e 3. Ou ele pode perder 1, pode perder 2, pode perder 3. Ou ele pode ganhar 1, ou ele pode ganhar 2, ou pode ganhar 3. A grosso modo, no ensino médio é isso que a gente precisa saber. E aí é interessante que quando um elemento perde elétrons, o elétrons é doado ou perdido para algum outro, a gente tem um nome que dá para ele, chama de cátion. Aquele elemento, quando ele perde elétrons, a gente chama ele de cátion. Ele tem um nome para isso. E a gente representa esse cátion com carga de sinal positivo. Olha um exemplo básico. Eu tenho aqui o Al, que é o alumínio. Aí eu tenho só o número atômico. Só o número atômico, porque o que me interessa é isso. Se eu fosse escrever aqui, ia ficar assim, ó. Z é o número atômico, que é 13. O número de próton é quanto também? 13. E o número de elétrons? 13 também. Aí quando eu tenho um cátion do elemento alumínio, que é esse alumínio aqui do lado, só que ele agora está com mais 3. O que significa esse 3 mais, né, na verdade?
significa que esse alumínio ele perdeu 3 elétrons. Então, esse aqui elemento que tem uma carga positiva, a gente chama ele de cátion. O cátion do alumínio é 3+. Agora você vai ver. Qual que é o número atômico? 13. Qual que é o número de prótons? 13. Só que agora eu sei que ele é 3+, ele perdeu 3 elétrons. Porque um cátion é quando perde elétrons. Representa com carga positiva. Ele perdeu quantos elétrons? E em vez dele ter 13, ele vai ter quanto agora? 10. Qual que é a diferença desse para esse? Porque esse aqui é um cátion, porque ele perdeu 3 elétrons. Somente isso. O que isso é útil na minha vida? Mas lá na frente eu vou ficar te indagando em algumas coisas que é bem útil. Principalmente hoje, na pintura de alguns materiais, tem a pintura eletrostática. Essa aí não é pintura eletrostática. Geralmente, quando a gente tem esses materiais aqui, ó, é pintura eletrostática. O que é uma pintura eletrostática? Os caras usam cátions, que a gente está estudando, e ânions, para pintar. É um trem mais interessante do mundo. Os caras pegou isso aí e usou na prática. Economiza mais, a pintura fica mais resistente. Certo? Então, toda vez que eu tiver um elemento químico com um sinal positivo, significa que ele perdeu elétrons. E o nome dele é cátion. Tem um ânion. O ânion é o inverso. Ele fez foi ganhar. Mas ele não vai ver ânion hoje, que não dá prazo. Próxima aula eu falo sobre o ânion e a gente trabalha outro assunto. Isso. Em vez de ficar 4+, fica 4-. Certo? Aí você soma no elétron. Professor, você falou que era de entre 1 e 3. Sim, a média é de entre 1 e 3. Nesse caso é 4. Depende do elemento. Nesse caso, se eu fosse escrever o número atômico, ele é quanto? 82. Professor, por que não tem a massa aqui? Porque não nos interessa. Nesse caso, eu só quero analisar os elétrons, questão do cátion. Então, eu preciso só do número atômico. Eu não preciso da massa. O Z é 82. Qual que é o número de prótons? 82 também. Pergunta. Os prótons não mudam quando é cátion ou esse tal ânion que a gente vai estudar na próxima aula? Não, muda. Os prótons continuam o mesmo. No núcleo não mexe. Só mexe no elétron na eletrosfera. E agora o número de elétrons, ele perdeu 4 elétrons. Professor, por que quando perde ele representa positivo? Cara, é representatividade por quê? Quando ele era um átomo neutro, a mesma quantidade de prótons era igual a de elétrons. A gente chama isso de um átomo neutro. Quando ele perde elétrons, eu vou ter mais prótons do que elétrons. Próton representa carga de sinal positivo. Então, por isso que quando é um cátion, fica mais carga, fica representando carga positiva. Diz que tem mais prótons do que elétrons. É por causa disso. Ele vai embora, aí quem vai ficar sobrando? Carga positiva. Quantas ficou sobrando? 4. E aí, então, eu tiro agora 4 elétrons daqui do número atômico. Quanto que é 82 menos 4? Sobra quanto? 78 elétrons. O mesmo vale para a próxima análise. Z é o número atômico, que é quanto? Prótons, quantos prótons tem? 20 também. E agora quantos elétrons? 18, porque ele perdeu 2. 18 elétrons. Somente isso, somente isso. Letra C, BA. Z é 56. Qual é o número de prótons? 56. E o número de elétrons? 54, porque perdeu 2. E ele é um cátion. Ferro. Z, 26. P, 26. E o número de elétrons? 23, porque ele perdeu 3 elétrons. Somente isso. Perguntas? Bem tranquilo, né? A ideia é ser assim as aulas, porque quando eu chegar lá na frente, você vê um exercício do Enem, você fala, oh, meu Deus, opa! É mesmo, analisou, resolveu, chegou no estado. Acabou. Não tem discussão. A gente tem que começar da base, igual eu falei para vocês, né? Quebra o difícil em pequenos pedaços. A aula tá aí gravada aí.